Olá, peço desculpas pelo atraso, acho que é a live mais atrasada de todas, mas tem uma razão. Era necessário aguardar o resultado da reunião do presidente da República com seus ministros e, especialmente, foi uma surpresa a entrevista, na verdade, a fala do ministro Mandetta e de alguns membros da sua equipe, que terminou há pouco tempo, e com representantes do Ministério, com parlamentares da Frente Parlamentar, que foi fundamental. Eu acho que depois de ouvir a fala tão sensata do ministro, tão sensata da sua equipe e de todos os apoiadores, estava lotado o auditório, ficou muito claro que essa reunião foi um tapa na cara do ignorante, do irresponsável, do doente que ocupa momentaneamente a presidência da República. Nós não merecemos ter Jair Bolsonaro na presidência da República. Um homem que não conseguia, como tenente, sequer comandar um pelotão de 20 homens, não pode hoje comandar um Brasil, um país como o nosso, de 210 milhões de habitantes. Na crise mais grave sanitária, no mínimo, do último meio século, na crise econômica mais grave, teremos, tudo indica, uma recessão, a pior da história do Brasil republicano, e numa tensão entre os poderes tão grande que nós estamos vivendo. Quando você assiste, eu assisti, nós assistimos, essa fala do ministro da Saúde, da sua equipe, das pessoas presentes no auditório, é um mundo da civilização. Desde quinta-feira à noite, especialmente, sexta, sábado, domingo e hoje, durante quase todo o dia, nós ouvimos a barbárie representada pelo psicopata Jair Bolsonaro. A questão que se coloca é que há uma contraposição, uma contradição antagônica entre Brasil e Bolsonaro. O Brasil não sairá dessa crise com Bolsonaro. E Bolsonaro quer que o Brasil fique em crise, porque o seu projeto de poder de um homem doente como ele é manter o Brasil na tensão constante, com milhares de mortes e numa recessão terrível e numa convulsão social. Ele quer isso, mas o Brasil não quer. O Brasil é o Mandetta, é sua equipe, é as pessoas presentes nessa reunião. O Brasil são os governadores, são os prefeitos que estão lutando contra um presidente da República que conspira contra o Brasil. Ele é um conspirador, é o Joaquim Silvério dos Reis de 2020, ele conspira contra nós. É necessário rapidamente, como eu digo, as forças vivas da nação se colocarem contra esse homem, esse perigo ao Brasil. Esse homem é perigoso, esse homem é um homem doente. Então nós temos de um lado o Brasil bom, o Brasil de empresários que estão fazendo doações, dos trabalhadores que se arriscam, das pessoas que estão entendendo o que está acontecendo, dos profissionais da saúde, dos cientistas, pesquisadores, tudo isso que quer enfrentar e quer encontrar uma saída no campo da saúde, no campo econômico e já olhando o que vai ser o Brasil pós-coronavírus. Do outro lado, nós temos a barbárie representada pelo psicopata, pelo homem que quer destruir o Brasil e que junta um pequeno grupo de fanáticos e para desestruturar, para desorganizar as medidas sanitárias, conspirando contra 210 milhões de habitantes. Por exemplo, ao ele incentivar o fim do isolamento social, ele quer que as pessoas se contaminem. E ao se contaminarem, eles, evidentemente, estando com o vírus, estarão suscetíveis, a grande parte das pessoas, especialmente os mais idosos, mas não só, a morrerem, né? E ele quer isso, ele quer fazer o que foi feito em Milão. Não adianta mostrar evidências científicas. Agora, na belíssima entrevista, na fala, melhor dizendo, do ministro da Saúde, ele insistiu na questão da ciência. E quando no final da reunião, hoje, lá do Ministério, tentaram 2 médicos levar ele para um lado para assinar um protocolo, ele falou, não, vocês têm de pegar essa pesquisa que vocês estão fazendo sobre esse remédio milagroso, essa é a minha fala, eu estou adaptando a fala do ministro, e apresentar a sua sociedade de estudos. E essa sociedade vai apresentar ao Conselho Federal de Medicina, que nós temos reunião a toda hora, a todo momento, todo dia. Ou seja, não existem remédios milagrosos, não tem remédios, não tem vacina. O único meio é ficar em casa e impedir a contaminação. Essa é a única coisa. Então, quando o governador de São Paulo hoje estendeu até o dia 22 de abril, né, junto com nos 645 municípios de São Paulo, lá estava presente o prefeito da capital. Por quê? É porque ele é contra a economia, quer destruir a economia, ele é mau? Não, porque isso foi adotado em todos os organismos. É uma adoção, uma sugestão, um protocolo, melhor dizendo, da Organização Mundial de Saúde, que foi adotado em vários países. E onde não foi adotado foi uma tragédia. Então é necessário você construir condições nos hospitais, por na hora que você tiver demanda, e teremos, infelizmente, daqui 10, 15 dias,
A pressão vai ser muito grande sobre os leitos, para que haja UTIs suficientes para atender os que vão estar em situação mais grave, para que não tenha a chamada escolha de Sofia. O que é a escolha de Sofia? É entre um idoso e o mais jovem, o médico ser obrigado a colocar na UTI o mais jovem, e o idoso vai morrer. É isso, é isso. O Bolsonaro é um genocida. Ao querer quebrar o isolamento social, eu sei que significa o conceito de genocídio, ele não entende, porque ele é um homem de poucas letras, um homem que saiu do exército com desonra, condenado por terrorismo. Ele está querendo que os brasileiros se contaminem. Quer dizer, quando ele segue o guru dele é um sujeito, desculpe usar outra vez essa expressão, é horrível, mas chamou Mandetta de punheta. É um sujeito, um marginal, o Jim Jones da Virgínia. Esse homem que interferiu hoje na nossa crise aqui, nomeou o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Educação, que por sinal, esse homem, esse idiota, que não é o do Dostoiévski, mas é um idiota esse Weintraub, ainda ficou criticando a China quando é o nosso maior parceiro comercial, exportação e importação, o maior investidor, e hoje os equipamentos, cerca de 90% dos equipamentos vêm da onde? Idiota do Weintraub, vem da China. Ou seja, então nós temos gente doente, uma caterva, uma malta no Palácio do Planalto. E se hoje o Mandetta continua ministro, não é por vontade do psicopata que está no Palácio do Planalto, momentaneamente ocupando a presidência da República. É porque houve uma pressão do presidente da Câmara, do presidente do Senado, do presidente do STF e dos militares de alta patente lá dentro do Palácio do Planalto para que ele tivesse alguns segundos de sanidade. Mas essa crise vai continuar. E a reunião que teve agora com o Mandetta, tudo que ele falou é o oposto do que pensa o psicopata Bolsonaro. Então há uma contradição antagônica, não adianta tergiversar. Qual é a contradição antagônica? Brasil sobreviver ou o Bolsonaro. O Brasil não pode sobreviver tendo um psicopata na crise mais grave, sanitária, econômica, política. Será que teremos uma convulsão social? Vamos torcer para que isso não ocorra, tendo um homem como esse na presidência da República. Aí é a questão central. Não adianta empurrar com a barriga. Se hoje o Mandetta começou o dia como ex-ministro, era o que se falava, já limpando as gavetas, e termina o dia glorificado como ministro, que começou como esse e termina como ministro, eu não sei se amanhã ele vai estar ministro, na semana que vem, no mês que vem. O Brasil não aguenta isso. O Brasil não só precisa ter um ministro da saúde competente como ele é, com uma equipe séria como tem, governadores sérios, prefeitos, né, pesquisadores, Conselho Federal de Medicina, etc, etc, que estão fazendo um papel fundamental, a sociedade civil, empresários colaborando, doações, tudo isso. O Brasil é bom. Doente é o presidente da República, mal é ele, não é nós, é ele. A questão que está presente é que ele vai criar problema amanhã, depois da manhã, na semana que vem. E se ele não consegue administrar o Brasil hoje, como é que vai ser o pós-coronavírus? Que nós vamos sair da pior recessão da história do Brasil republicano. E isso que eu estou falando é uma questão que eu coloco para você que me acompanha. E são muitos, agradeço a tantos que se inscrevem no meu canal, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Poxa, não para de crescer o número de inscritos. Muito obrigado, o número de views. É isso, espalham tudo por WhatsApp. Muito obrigado, é isso. É a questão que eu coloco para vocês. Não é possível ter esse homem na presidência. Mecanismos legais constitucionais tem de monte. Lei de Segurança Nacional, Lei 1079 de 1950, Código Penal, a Constituição. Algo tem de ser feito. Porque o que passou o Brasil hoje, ele até falou isso, o Mandetta, que dia foi hoje para nós? Ele continua no mesmo lugar onde estava. Quem deu um passo atrás, na estratégia que ele faz, e que eu digo, ele dá 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente, 1 atrás. Ele desgasta as pessoas, ele é um homem mau, ele é um homem doente e é um homem mau. E há uma contraposição. O Brasil não pode sobreviver com Bolsonaro na presidência da República. O psicopata tem de sair da presidência e ser tratado rápido, rápido. Porque ele não só ele tem sérios problemas emocionais gravíssimos, como também contaminou todos aqueles que o cercam, família e os fanáticos, poucos, que a maior parte é tudo robô na internet. Portanto, essa é a mensagem que eu digo. Graças a Deus, Mandetta continua como ministro da Saúde. Graças a Deus temos governadores sérios, pessoas muito sérias, empresários, trabalhadores, lutando em defesa do Brasil. Agora, o Brasil não vai resistir se continuar tendo na presidência um psicopata, Jair Bolsonaro. Se você gosta dessa live e de tantas outras no meu canal, se inscreva, é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila. Até!